Romanos capítulo 8. Essa daqui, meus irmãos, é uma carta do apóstolo Paulo, onde ele vai falar sobre estar em Yahusha para não pecar. Aleluia, Pai. Aleluia. Vamos encontrar diz aleluia? E diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão no Mashiach, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O capítulo já começa dizendo que o apóstolo Paulo diz sobre que não há condenação para aqueles que estão no Mashiach, aqueles que creem que ele é o único e suficiente Salvador, e que tem o Espírito dele em suas vidas. Louvado seja Por que ele. o apóstolo Paulo diz isso? Ele diz isso porque toda a humanidade foi constituída pelo pecado. O livro de Gênesis fala sobre o pecado de Adão e Eva, e com isso fez com que toda a humanidade não tivesse mais salvação. Mas com o amor do nosso Criador, ele veio aqui em carne e morreu pelos nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos ter a salvação. E aqui diz, é que para todos aqueles que creem e que têm o Espírito dele, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. No versículo 2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Yahusha me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como era enferma pela carne, Yahweh, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Louvado seja. Quando o apóstolo Paulo ele diz o que andar segundo a carne, significa, meus irmãos, aqueles que estão debaixo da graça, estão debaixo da lei do Criador. Viver segundo a carne é viver guiado pelos desejos carnais, estar longe do Criador e perto do pecado. E isso vai fazer com que a pessoa obtenha a condenação eterna, ou seja, a morte. Né? No versículo 6 diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia. Aleluia. Louvado Aqui, quando o seja. apóstolo ele diz que a inclinação da carne é morte, ele não está dizendo somente para a morte física, mas para a morte espiritual. Porque quando nós estamos afastados do Criador e nós não temos o Espírito dele sobre nossa vida, nós estamos com o nosso coração vazio, sem que ninguém possa nos ajudar. E não estamos falando de algum ser humano, não, mas sim do próprio Criador. Porque quando nós cremos e reconhecemos ele como o único e suficiente Salvador de nossa vida, o Espírito dele ele vai habitar dentro de nós. E ele vai fazer morada dentro de nós. Aleluia. Ou seja, ele vai viver para sempre conosco. E quando nós temos o Espírito dele, aqui vai dizer que ele é vida e paz. A carne, o pecado da carne, que toda a humanidade tem, né? Ele vai trazer morte para nós. Mas quando nós temos o Espírito do Criador, ele vai nos trazer vida e paz. Verdade. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E aqueles que são de Yahusha crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Aleluia, Pai. Louvado Então quer seja dizer, ele. meus irmãos, que quando nós temos o Espírito do Criador dentro de nós, ele vai nos trazer todas essas coisas, todos esses adjetivos: amor, alegria, paz, paciência, porque ele vai habitar dentro de nós. E é claro que como nós somos seres humanos, só quando o nosso Salvador Yahusha voltar que o nosso corpo vai ser transformado. Do nosso corpo corruptível para o corpo incorruptível.
Então, enquanto Yahushua não volta, nós vamos cometer pecado sim. Mas quando nós deixamos que o Espírito dele habite dentro de nós vamos ser transformados. Porque ele vai nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Aleluia. Ele vai nos convencer. Então, não é que quando nós temos o Espírito nós não vamos deixar de pecar, porque nosso corpo é carnal. Mas ele vai nos convencer, nos orientar. Olha, isso daqui está errado. Né? Ele vai nos orientar com as suas palavras sensíveis ao nosso coração. Então, nós temos que estar com o nosso coração aberto ao nosso Espírito, o Espírito do Criador, para que ele venha falar nos nossos corações, que nós vamos dar ouvidos a ele. É verdade. Que ele for nos orientar. Aleluia. Diz assim no versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Yahweh, pois não é sujeita à lei de Yahweh, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar ao Criador. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E quem aqui está com o Espírito do nosso Salvador, Uru acorde-se Espírito Kadosh, aleluia. Diz aleluia. Aleluia. Olha o que diz, vós, porém, que não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Yahweh habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito do Salvador, esse não é dele. E se Yahushua está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia. Aleluia. E se o Espírito daquele que entre os mortos ressuscitou a Yahushua habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Yahushua também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em que vos habita. Aleluia. Aleluia. Louvado seja. Então que fala, meus irmãos, que assim como o nosso Salvador Yahushua, ele morreu, mas ele ressuscitou. Quando chegar no último dia, no dia do juízo, se por algum momento falecermos, o nosso Criador, o Espírito dele vai estar dentro de nós. E com ele nós vamos viver para sempre. Nós não vamos viver conforme a carne, o pecado, que vai morrer eternamente. Mas vamos viver com o nosso Salvador Yahushua e com o seu Espírito para sempre. Aleluia. Louvado seja. Aqui no versículo 12 vai dizer assim: guiados pelo Espírito. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Meus irmãos, nós não devemos andar segundo os nossos próprios desejos, porque isso vai nos trazer morte. Mas se o Espírito do Criador está dentro de nós vamos ter vida. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Yahweh, esses são os filhos de Yahweh. Aleluia. Aleluia. Louvado seja. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito da adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Yahweh. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Yahweh e co-herdeiros de Yahushua. Se é que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Louvado e adorado seja Yahweh. Louvado seja teu nome, papai. Bendito seja o teu nome. Então aqui, meus irmãos, fala sobre o Espírito do nosso Criador. Ele vai nos trazer vida. Nosso Salvador Yahushua, ele disse que ele iria subir, mas ele enviaria o seu Espírito Consolador para que ele pudesse habitar em nossas vidas até a consumação do século. Ele não nos deixará sozinhos. Louvado seja. Então, nós não devemos andar segundo nossos próprios desejos, não. Porque o pecado, ele vai nos trazer morte. É claro que nós vamos cometer pecados porque nós somos falhos, nós somos pecadores. E quantas vezes nós já pecamos? Mas quando nós temos o Espírito de Yahweh, e quando nós arrependemos de nossos pecados, o nosso Criador, ele vai nos perdoar. Aleluia. Louvado seja. João, capítulo 1, versículo 10, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Então, se nós Grande é teu arrependermos nome, Pai. das nossas maldades, aquilo que o Criador tem preparado para nós é muito grande, meus irmãos. É verdade. Bendito Nós seja. devemos confiar nele,
andar segundo os nossos próprios desejos, não. Porque o nosso Criador ele tem preparado grandes coisas para a nossa vida. Oh, aleluia. Só na terra, mas também nós queremos ficar com Ele eternamente. Aleluia, Pai. Todos creem nessa palavra? Eu creio, Pai. Assim E seja. abençoe a vida de cada um. Assim seja, Pai.